O tema do quadro Câmara Convida de hoje é reforma tributária, assunto que tem dividido opiniões desde a sua aprovação. E para esclarecer dúvidas, a TV Câmara recebe hoje ele, que é professor, autor de livros, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, consultor na área contábil tributária, Paulo Pegas. Seja muito bem-vindo aqui ao estúdio da TV Câmara, professor. Obrigado, Gleice, pela oportunidade. Vamos lá. Vamos contextualizar a reforma tributária. Pode dar uma explicação breve sobre a reforma que foi aprovada, professor? A reforma tributária, Gleice, na verdade, ela tem três etapas principais, né? Patrimônio e renda, consumo de bens e serviços e a folha de salários e encargos sociais. Num primeiro momento, o direcionamento foi apenas na reforma tributária sobre o consumo, né? Aqueles impostos que afetam os preços dos bens e serviços. Então, você já aprovou uma emenda constitucional, a maior da história da República Brasileira, a maior dessa Constituição, não diria da história da República, maior de 88 para cá, a emenda constitucional 132 aprovada no final de 2023, e essa sim, a lei complementar 214, sancionada agora em 2025, com 544 artigos, é a maior lei da República desde 1989, desde 1889, é a maior lei brasileira até hoje, regulamentando a cobrança dos novos tributos, né, do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, da CBS, Contribuição de Bens e Serviços, e também do Imposto Seletivo. Quais são as principais mudanças em relação ao modelo atual? Tem diversas mudanças assim, nos detalhes, né, de impostos que deixam de existir e novos impostos que passam a ser cobrados, mas eu acredito que o mais importante, o mais relevante, é a profunda mudança cultural que essa reforma traz, Gleice. Essa reforma, ela tem o objetivo principalmente de ser transparente, de tornar o ambiente de negócios melhor, os empresários investirem seus recursos de forma mais tranquila nos negócios, sem preocupação se o que está pagando de imposto está correto ou não, e para o cidadão principalmente. Para o cidadão, ele vai passar a identificar, a ter transparência no preço de qualquer bem, de qualquer serviço que ele adquire, ele vai entender quanto tem de imposto ali. Por exemplo, hoje, se nós comprarmos um móvel, um eletrodoméstico, uma roupa, um calçado, um material de construção, aqui no Rio de Janeiro nós pagamos mais ou menos R$ 137. 37 são impostos. Mas nós não enxergamos esses impostos, porque a nota fiscal do que nos venderam está 137. O cidadão, se fosse mantida a alíquota, não vai ter mudança, aumento, redução, dependendo do produto, e a nota seria de R$ 100. Preço do produto, R$ 100, mais 37,70 de imposto. Ainda que pareça uma mudança simples, não é. A gente se adequa aos 174 países que têm IVA no mundo, que tem essa lógica do tributo ser acrescido ao preço e não parte integrante dele. E falando sobre o impacto para empresas, contadores e cidadãos, vamos começar pelas empresas. Como a reforma afetará a contabilidade e a administração tributária das empresas? Olha, vai afetar e vai afetar muito, né? A empresa, seja de pequeno porte tributada no simples, de médio, lucro presumido, ou mesmo as grandes tributadas pelo lucro real, essas ainda mais, elas vão precisar, Gleice, revisar todo o seu processo operacional. Por quê? A reforma não começa na minha empresa, a reforma começa no meu fornecedor. Meu fornecedor também vai ter mudanças na forma dele me cobrar os tributos no preço do que eu adquiro. Depois eu vou ter que entender o que acontece com o meu cliente. O meu cliente é PJ ou é PF? Quem atende pessoa jurídica tem que entender como essa aquisição vai acontecer lá na empresa. Se eu atendo pessoa física, isso pode aumentar o preço direto, porque ele é a ponta final, ele não tem para quem, ele não tem como recuperar esse imposto da hora que ele compra. Entendeu? Então vai afetar muito, demais. E por isso que a reforma é tão longa, né? Ela começa agora, mas ela tem um prazo longo de entrada em vigor aí. E o que muda, no caso, para pequenos negócios e MEIs? Olha, os pequenos negócios que são tributados hoje pelo Simples, né? As EPPs e as microempresas, elas pode não mudar nada, vai ser uma opção delas. Se elas quiserem, elas poderão continuar no Simples integralmente, do jeito que está hoje, não muda nada. Mas se elas desejarem, elas vão poder continuar no Simples parcialmente. O que é isso? Ela continua no Simples, pagando
uma parte dos impostos, a previdência dos empregados e o imposto sobre o lucro, e os impostos sobre o consumo ela paga separadamente. Em alguns negócios vai valer a pena fazer isso, em outros não. E ela vai ter direito de escolher. E ela não vai nem precisar escolher para o ano todo, ela vai escolher por semestre. Então até setembro de 26, ela vai escolher como é que ela começa a pagar a CBS em 27. Se ela paga separado, se deixa dentro do Simples. E depois, a cada 6 meses, ela vai renovando essa decisão. E agora vamos aos cidadãos. Haverá redução de carga tributária para o consumidor final? Olha, antes da entrada em vigor, não é simples dar essa resposta, mas lendo os detalhes da lei, as alíquotas, e conhecendo as alíquotas vigentes hoje dos impostos que vão deixar de existir, é possível afirmar que há boa probabilidade de alguns produtos terem o seu preço reduzido de forma gradual. A reforma não entra de uma vez só, ela entra em vigor em janeiro de 27, mas ela só entra plenamente em vigor em janeiro de 33. Então você vai ter em 27, entra 1/3 da reforma, percentualmente em termos de peso, né? Aí vai subindo 6% mais ou menos a cada ano, 40, 46, 53, 60, 60% no último ano de transição em 32. Só vai entrar 100% em 33. Mas é possível que esses itens que eu falei aqui, né, móveis, eletrodomésticos, material de construção, material escolar, brinquedo, autopeças, é provável que medicamentos, esses produtos tenham redução no seu preço. Bem provável. E outros vão ter aumento. Mudança na tributação do consumo e na renda? Tem? Tem, do consumo tem uma mudança profunda, que, né, a gente está conversando aqui, já foi aprovada, já está no ordenamento jurídico brasileiro, ainda que a entrada em vigor seja a partir de janeiro de 2027. Nós não vamos começar a pagar tudo por fora em janeiro de 27, como eu falei, né? 1/3 da alíquota vai ser por fora, outra parte do ICMS continua por dentro. A renda, Gleise, ainda não tem qualquer mudança, né? Inclusive o governo deve mandar agora na segunda quinzena de março para o Congresso a proposta de reforma da renda, essa que deve isentar as rendas até R$5 mil, tributando quem ganha acima de 50 mil e hoje paga menos de 10%. Então a gente tem que aguardar isso, porque isso também é outra mudança profunda. Então a renda ainda está na expectativa do que vai ser enviado. Embora a reforma da renda, ainda que ela possa ser enviada depois, mas ela está arriscada de ter efeito antes, tá? Porque basta o Congresso aprovar que no ano seguinte ela está válida. Entendi. Implementação e desafios. Prazo de transição e adaptação necessária. Olha, são 6 anos nós estamos na chamada fase pré-transição. Esse ano de 25 e o ano que vem, 26, é a pré-transição, né? Como aquele período de pré-carnaval. Se preparando para o evento. O evento é a reforma. Embora seja a transição, ela entra em vigor em 27. Quer dizer, todos os elementos da reforma começam a funcionar em 27. Embora só um dos 2 tributos novos seja aplicado. Mas o mais complicado, que é o ICMS dos estados e o ISS dos municípios, esses só começam a sair devagarinho em 2029. Então você tem, na verdade, 2 primeiros anos de transição apenas do federal, você extingue PIS e COFINS e coloca a nova contribuição de bens e serviços, e de 29 a 32 você vai diminuindo aos poucos a alíquota de ICMS e ISS e começando a cobrar o IBS que vai substituí-los. Em 33 o ICMS e ISS vão embora e esse IBS, junto com a CBS, vão compor o IVA dual. Então, 6 anos dá 2.192 dias, 72 meses. É muito tempo. É muito tempo de convívio, né? Com 2 modelos diferentes. Um modelo que a gente chama de moderno por fora e um modelo nosso que é disfuncional, cheio de problemas de todos os tipos. Como o Conselho Regional de Contabilidade está orientando os contadores e empresários nesse processo, professor? O Conselho Regional de Contabilidade está fazendo um trabalho bem interessante nesse ponto, tá? O desenvolvimento profissional do Conselho tem alguns cursos de reforma tributária, os contadores, técnicos, os inscritos no CRC, os estudantes, eles podem fazer para se atualizar, cursos de 6 horas, 9 horas. O CRC tem feito regularmente palestras em todo o estado acerca de reforma tributária, aqui em Resende mesmo,
Eu já estive 4 vezes fazendo palestra, né, com participação do Ronaldo, do César Estágio aqui e de alguns empresários, do CDL, dos diretores lojistas, né, conversando sobre a reforma. O CRC tem levado regularmente para todo o estado, não só para a capital e região metropolitana ali da capital, mas para todo o estado o tema. Todos os eventos que o CRC faz tem no mínimo uma apresentação de 1 hora sobre a reforma tributária, atualizando e informando, além dos eventos eletrônicos, né, das lives que a gente continua fazendo aí para manter o profissional atualizado. Inclusive, estava hoje em Resende fazendo uma palestra sobre o assunto, não é mesmo, professor? E o que esperar da reforma a longo prazo? Que orientações o senhor pode dar para empresas e cidadãos se prepararem para ela? Primeiro, acreditar que a reforma tributária primeiro, uma reforma tributária dessa amplitude não acontece no Brasil desde os anos 60, quando houve a migração dos antigos impostos sobre o consumo, que era o IVC principal, Imposto de Vendas e Consignações, que era cumulativo, não se descontava o que pagou antes, virou ICM, lá em 67. Essa reforma é dessa amplitude, dessa magnitude, né? Ela vai transformar a vida das empresas, ela vai simplificar muito a maneira que uma empresa atua, trabalha. Então, eu vejo com perspectiva bastante positiva a reforma. Agora, ela é perfeita? Não. Ela tem muitos desafios pela frente, né? O Congresso está trabalhando, já aprovou a lei, mas tem a regulamentação para se fazer ainda a partir do corpo técnico. Mas essa reforma tem uma coisa diferente de qualquer outra que nós tenhamos feito no passado. Ela foi gestada, estruturada, saiu do ambiente técnico. Então, o grupamento técnico que preparou é um grupamento de altíssima qualidade. Aí a política faz o seu trabalho, é legítimo isso, ajusta para cá, ajusta para lá. Às vezes piora um pouco, mas às vezes melhora outras coisas. E a gente está com uma reforma bem interessante que pode fazer o cidadão entender melhor o que ele paga, por que ele paga e para onde vai o dinheiro dele. Mais transparente, não é, professor? Muito mais, Gleice, não tenha dúvida. Isso vai transformar, a gente tem esperança, né, que ajude a transformar economicamente o país. E culturalmente também. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E, professor, nós estamos numa região turística. Como será a tributação dos hotéis? Os hotéis, Gleice, entraram num chamado regime especial. O que é isso? A alíquota padrão de referência está estimada em 26,5%. Os hotéis terão uma redução de tributação para 60% dessa alíquota, o que dá 15,9%. Aí muitos podem falar assim, mas no lucro presumido hoje, um hotel paga 8,65%. Passa para 15,9%, isso vai aumentar a carga deles. Não é verdade, porque hoje ele paga 8,65 dentro do preço. Então, se foi 100 que eu cobrei, 8,65 é imposto, 91,35 é o preço. Então, a conta não pode ser assim, tem que ser 8,65, que dá 9,5. Mas mesmo assim, de 9,5 para 15,9 é um aumento. Só tem um outro detalhe. Hoje, tudo que o hotel compra para servir ao seu hóspede, ele não reduz o imposto que ele pagou ali. Isso vira despesa para ele. Todo o material, energia, internet, os móveis, todo o material que ele usa para prestar o seu serviço de hospedagem. Isso tudo vai ser deduzido. Então é provável que a carga tributária do setor fique igual a que está hoje, de uma forma mais transparente, podendo em alguns casos ter redução e em alguns outros, dependendo do investimento que o hotel estiver fazendo, um pouquinho mais. Mas as mudanças, sejam para cima, sejam para baixo, não acredito que sejam significativas. Sem falar que os hotéis tributados pelo Simples poderão continuar sendo tributados pelo Simples, hotéis e pousadas, nenhum problema nesse sentido. Obrigada. Considerações finais a quem está assistindo a gente. Uma entrevista totalmente esclarecedora. Obrigado. Tem algo a acrescentar, professor? Apenas uma mensagem, Gleice, acho que é importante, de otimismo, né? Eu tento sempre olhar o copo meio cheio em relação à reforma tributária. Eu acredito que, e uma coisa importante, né, até para despolitizar a discussão, a reforma tributária aprovada não é do governo A, do governo B, do governo C. Ela começou a ser estruturada pelos técnicos da FGV, do Centro de Cidadania Fiscal, em 2015, 2014. E veio sendo estruturada, em algum governo teria que ser aprovada. E certamente ela será aprovada, já foi aprovada uma parte agora, mas ela vai avançar nesse governo, talvez passe para próximos governos. É reforma de Estado. E ela tem o poder de ajudar a transformar economicamente o Brasil.
Então, essa mensagem positiva que eu queria dar, queria deixar, acreditar. Tem problemas? Tem, mas tem uma equipe técnica grande trabalhando para ajudar o Congresso Nacional a tornar esses problemas passíveis de resolução e que a entrada em vigor em janeiro de 2027 seja o mais suave e a reforma cumpra aquele objetivo, né, de ser lenta, gradual e segura, para quando ela entre de forma final em 2033, ela já esteja totalmente culturalmente enraizada no dia a dia das pessoas. E mais informações sobre isso, acompanhe lá o nosso canal no YouTube, né, IPEC-IPSC-RJ TV. Eu tenho minha coluna que eu chamo de 3 minutos com pegas. Hoje foi ao ar a edição 714, eu faço a edição sempre segunda, quarta e sexta, são 3 minutos ali, mas já tem mais de 50 horas de conteúdo desde 2020 lá que eu faço. E no Instagram eu vou também colocando as informações lá, Professor Pegas, @Professor Pegas. Obrigado aí pela oportunidade, tá? Nós é que agradecemos mais uma vez, professor Paulo Pegas. Esse é o compromisso da TV Câmara, levar até você informação, conhecimento e esclarecimento. Para maiores informações e acompanhar todo o trabalho aqui da Câmara Municipal de Resende, você pode acompanhar nas redes sociais da Câmara e se inscrever em nosso canal YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.